Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa especial em homenagem aos 35 anos da Lei Orgânica do município de Aracaju. Mas você pode estar se perguntando, o que é a Lei Orgânica, para que ela serve, qual é a sua importância? Para tirar todas essas dúvidas, o repórter Anderson Machado preparou uma reportagem especial. Confira aí. A Lei Orgânica é uma vitória dos municípios na busca por sua autonomia. Com a Constituição de 1988, os municípios passaram a ter mais responsabilidades sobre suas próprias decisões, com autonomia política, administrativa e financeira. Além disso, é a Lei Orgânica que estabelece a estrutura e a organização dos municípios, funcionando como uma espécie de Constituição Municipal. Em Aracaju, a Lei Orgânica já passou por algumas mudanças. Ao longo desses 35 anos, foram mais de 70 emendas. A Lei Orgânica foi debatida pela Câmara Municipal de Aracaju após a instauração da Câmara Instituinte, no ano de 1989, e contou com grande participação popular de diversos setores da sociedade. O trabalho dos vereadores instituintes se encerrou em abril de 1990, com a promulgação desta lei. Modificações como a universalização do acesso à internet, o aumento do número de vereadores e a autorização para funcionamento do transporte complementar são algumas das atualizações que a lei passou nos últimos anos. Agora que você já sabe o que é a Lei Orgânica e qual é a sua importância, nós recebemos hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju dois agentes políticos que foram fundamentais para a promulgação dessa lei. Os dois ex-vereadores, o senhor Marcelo Bonfim, que atuou como presidente da Câmara na época, e o senhor Mendonça Prado, que atuou como o relator da Lei Orgânica de Aracaju. Bem, eu queria, em primeiro lugar, começar agradecendo a presença dos senhores, sejam muito bem-vindos. E eu queria começar questionando um pouco sobre o cenário político que vocês vivenciaram nessa época. A lei ela é aprovada, no dia 5 de abril de 1990, mas antes o Brasil enfrentou um período de muita turbulência. A gente vinha após 21 anos de ditadura militar, um período onde vários direitos individuais, sociais e políticos foram limitados consideravelmente. Depois a gente vem com a Constituição Federal de 1988, que vem para assegurar esses direitos sociais, retomando ali direitos sociais, individuais, políticos. E aí, em 1990, vocês vêm e trazem a Lei Orgânica do município de Aracaju, que também tem, em algumas de suas partes, esses direitos retomados e assegurados. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre qual era o contexto político que vocês vivenciaram nessa época. Obedecendo à hierarquia, eu peço que o presidente inicie a fala. Veja a importância da lei orgânica. Não, a ideia de escrever uma Constituição Municipal não foi daqui de Aracaju. Foi uma determinação da Constituição de 88, Constituição Federal. Porque com a implantação da ditadura, a ditadura instituiu atos institucionais que cassou mandatos, que cassou registro de partido, que rasgou a nossa Constituição e passou a imperar no país os atos institucionais número 1, número 2, número 5, Pronto, passou os 20 anos. É bom a gente lembrar que o que levou à derrota da ditadura não foi a luta armada, não foi as guerrilhas. Foi exatamente o movimento popular. E a gente se lembra... Direta já, Eu me lembro, das Direta Já, que mobilizou o país inteiro. E aí chegamos em 88, e a Constituição de 88 determinou que os estados fizessem uma nova Constituição estadual e que os municípios, dando na Constituição, se não me engano, dá até o prazo, que os municípios elaborassem a sua Constituição, que é a Lei Orgânica do município de Aracaju. E aí eu já disse aqui da minha alegria quando foi por unanimidade. Os vereadores de Aracaju escolheu a mim, escolheu a Mendonça Prado
como relator, para a gente administrar o processo de construção da lei orgânica do município de Aracaju. E aí, ex-vereador Mendonça Prado, nesse processo, né, assim, o senhor estava no seu primeiro mandato, e aí assume como relator um desafio muito importante, né? Sim, primeiro eu quero agradecer a vocês da Câmara Municipal de Aracaju, da atual legislatura, agradecer ao meu querido colega contemporâneo Marcelo Bonfim por essa oportunidade de estar aqui dialogando sobre um dos momentos mais importantes do Legislativo Municipal. A elaboração da lei orgânica foi, sem sombra de dúvidas, um momento significativo para nossos concidadãos de Aracaju. Vocês acabaram de ouvir Marcelo Bonfim discorrendo sobre a sua trajetória, portanto, sobre a sua experiência, sobre a sua visão de mundo. E isso, naquele momento, era muito interessante, porque nós estávamos vivendo um Brasil novo, diferente. Atravessamos aquela fase dos governos militares, onde milhões de brasileiros tinham o desejo de ter uma administração de civis. Isso passou a acontecer com a eleição de Tancredo Neves e, posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal sob a presidência de Ulisses Guimarães. Nós tivemos novas regras, novas diretrizes, e por ser o Brasil uma república federativa, nós tivemos o advento das promulgações das constituições estaduais e, posteriormente, das leis orgânicas dos municípios. E aí começa essa nossa missão. E a Câmara era uma Câmara muito rica do ponto de vista do conteúdo dos parlamentares, das ideologias, das experiências e das expectativas. E nós tivemos a felicidade, eu e o Marcelo, de ocupar 2 cargos importantes, porque mesclávamos visões de mundo, não é? Marcelo com toda a sua experiência e eu, um jovem com pouco mais de 20 anos de idade. Marcelo com uma visão mais à esquerda, com uma ideologia muito voltada para o socialismo, e eu com uma ideologia, vamos dizer, um pouco distinta da de Marcelo. Então, esse debate era muito rico do ponto de vista político, mas nós conseguíamos superar todas as divergências para fazer o melhor para a cidade de Aracaju. Primeiro, obedecer às diretrizes estabelecidas pelas 2 constituições, a federal e a estadual. Segundo, ouvir a população, os segmentos, as diversas entidades representativas das categorias profissionais, tendo sempre a preocupação de escrever um texto, a preocupação de todos os vereadores de escrever um texto que correspondesse à expectativa de todos, para que tivéssemos uma administração pública bem estruturada, organizada, serviços de qualidade na cidade de Aracaju, bem-estar para todos e previsões, inclusive, para leis complementares que trouxesse uma melhor organização para o crescimento ordenado da cidade, a preservação, o plano diretor, a preservação do meio ambiente e serviços de qualidade. Mas eu queria dar ênfase a uma questão muito importante e que, inclusive, Marcelo, com a sua visão de mundo, contribuiu sobremaneira, apesar de ser o presidente. Porque o presidente tem sempre um papel mais imparcial, de conciliador. Mas nós temos uma lei orgânica que se diferencia das demais, e eu diria que, por essa razão, ela é ultramoderna, contemporânea, porque nós temos a previsão de uma participação dos cidadãos, inclusive nas decisões da administração pública. Quase todos os órgãos municipais há previsão de criação de conselhos. Então, isso é fundamental porque lá estão representantes das categorias, dos segmentos sociais e assim sucessivamente. Então, nós tivemos uma preocupação de ter um município onde a prática da democracia, da participação dos cidadãos nas decisões das autoridades, ela está prevista. Obviamente que isso cabe no dia a dia, como nós falávamos em off, o maior conhecimento de todos, para que
usufruam desses direitos que estão assegurados lá, que nós aprovamos na Lei Orgânica Municipal. Exatamente, o senhor falando, eu lembrei aqui que eu estava lendo a lei e tem até a parte dos princípios fundamentais, onde no artigo 3º tem alguns incisos que comentam sobre essa participação popular. Algumas já garantidas na Constituição, como o plebiscito, o referendo, mas aqui já tem a própria questão da iniciativa popular no processo legislativo, a participação popular em decisão da administração pública, que eu achei bem interessante, e a própria ação fiscalizadora sobre a administração pública. Então, de já ter essa visão da população nesse processo de fiscalização, de envolvimento com o que está acontecendo com o legislativo. E aí, os senhores acabaram deixando um legado, né? Fazendo história para a cidade de Aracaju. E eu queria que vocês comentassem como é fazer parte dessa história, como é ser essa história, que vocês vão ser sempre lembrados. Eu né? vou dar ênfase a um aspecto muito importante, inclusive para enaltecer o papel do Marcelo Bonfim como presidente. Porque no período em que elaboramos a lei orgânica, o Marcelo Bonfim, criativo, inteligente, democrático, ele propiciou uma condição fundamental para nós dialogarmos com a sociedade, que foi levar a lei orgânica do município, ou seja, os debates da lei orgânica do município para diversas localidades. Não apenas para o sindicato, para as associações, mas também para os bairros, para ouvir. Então isso nasce, esse intercâmbio, essa interlocução, esse contato mais direto com a população, nessa discussão, nesse debate para a formatação do texto da lei orgânica sob a presidência do vereador Marcelo Bonfim. Obrigada, vereadores. A gente continua a nossa discussão depois do intervalo. Continue conosco. Voltamos com o nosso programa especial sobre os 35 anos da Lei Orgânica de Aracaju e hoje estou tendo a honra de receber dois agentes que foram fundamentais para a promulgação dessa lei, o senhor Marcelo Bonfim, que atuou como presidente, e também o senhor Mendonça Prado, que atuou como relator da lei. Nós já conversamos sobre várias coisas, né? Um pouco sobre o cenário político, as lições deixadas, o legado, e agora eu queria conversar com vocês, isso aqui é um pontapé para várias discussões importantes na cidade, né? Um legado realmente que os senhores deixam. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre quais são os avanços que vocês enxergam que a lei orgânica proporcionou para o município de Aracaju, né? A gente tem 35 anos de existência da lei, já existem algumas emendas à lei, se eu não me engano são um pouco mais de 70 emendas, mas tudo parte dessa obra inicial, original, que foi fundamental para tudo que a gente construiu depois na cidade. Então, queria que vocês comentassem um pouco, podendo começar pelo Marcelo, quais são esses avanços no ponto de vista do senhor? Digo primeiro, o município de Aracaju integra com autonomia política, administrativa e financeira o Estado de Sergipe, membro da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1. O município organiza-se e rege por esta lei orgânica e demais lei que adotar, observando os princípios constitucionais da República e do Estado. Essa autonomia do município é bem importante, né? E passa a valer nessa lei. Artigo 2º. O município de Aracaju tem como objetivo fundamental construção do bem-estar do cidadão que nele vive, para que possa consolidar a sociedade livre, justa, igualitária, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir a desigualdade sociais e religiosa, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não é uma questão de vaidade. Estes dois primeiros artigos, eu e
uma assessoria que eu tinha, também assessorava toda a Câmara de Vereadores, você se lembra? A doutora Etodeia Teles, Ana Brasil, e uma funcionária aqui da Câmara, advogada, Glícia Salmeron, está aposentada, que era advogada. Então, essas 3 mulheres, né, a gente esconde, às vezes se esconde o papel da mulher, tem uma importância muito grande e foram muito importantes na elaboração, você sabe disso, meu Deus, da lei orgânica do município. Eu dei essa ideia e elas fizeram esse primeiro e o segundo artigo, né, que trata dessa questão. Daí, você perguntou, por isso existe hoje a Associação dos Servidores, existe hoje associações dos moradores, que naquela época funcionava, hoje parece que deu uma parada. Mas tudo isso motivado pelo trabalho de construção da lei orgânica do município, como disse Mendonça Prado, lembrou aqui. A gente realizava as audiências públicas nos bairros de Aracaju. Eu acho que a lei orgânica foi muito a preocupação dos legisladores no sentido de modernizar a cidade foi muito importante. E eu quero também aqui rememorar questões que acredito fundamentais, como se estabelecer diretrizes para que tivéssemos a posteriori um plano diretor que organizasse o crescimento da cidade. Aracaju é uma cidade moderna e deve-se muito à lei orgânica e às leis municipais de um modo geral, as leis complementares, as leis ordinárias. Aracaju hoje é uma cidade que atrai muitas pessoas de fora para residirem aqui em função das normas que nós temos de preservação das suas belezas naturais e, apesar de nem tudo ter sido obedecido do ponto de vista do crescimento, mas nós temos uma cidade hoje que ela cresce observando algumas regras, não no todo, mas não cabe a mim fazer esse julgamento aqui agora, mas algumas regras que fazem com que ela seja uma cidade que pode proporcionar às pessoas uma boa condição de vida. Nós temos uma natureza ainda preservada em diversos setores. Claro, em algumas localidades nós tivemos invasões que se transformaram hoje em áreas habitadas, edificadas, por falta de uma fiscalização que estava prevista na lei orgânica. Então eu quero dizer que quando ocorre o erro não está na norma escrita. A norma escrita é proibitiva em relação a essas situações. O que está previsto é a preservação da natureza, é a preservação dos nossos manguezais, é a possibilidade de organização através de leis que deveriam vir adequadas para o crescimento ordenado da cidade, especialmente na sua zona de expansão, aqui mencionada pelo nosso presidente Marcelo Bonfim. Por quê? Porque nós já prevíamos o crescimento. Naquela época, a cidade tinha pouco mais de 300 mil habitantes. Hoje são mais de 600 mil habitantes. Então, cresce de forma célere e precisa crescer de forma organizada para que tenhamos transporte público de qualidade, para que os transeuntes possam circular em espaços adequados, não em calçadas estreitas, com risco de morte, de acidentes e assim sucessivamente. Nós queremos, ou gostaríamos que fosse, naquela época, uma cidade onde as edificações crescessem verticalmente, mais horizontalmente, permitisse espaços para as áreas verdes. Então, eu acho que essa é a visão da lei orgânica e que ela deve ser celebrada realmente, porque eu acho que foi muito bem feita e o povo de Aracaju é destinatário dessa extraordinária lei. Eu queria aproveitar para agradecer a presença de vocês. Nós já estamos chegando perto do fim desse programa especial que nós resolvemos fazer sobre a lei orgânica. Eu sei que os senhores já deixaram um legado, eu já falei isso algumas vezes, né? Vão ser para sempre lembrados na história de Aracaju, e isso eu acho incrível, um privilégio. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a população
sobre a importância de se inteirar cada vez mais no conhecimento das leis, no conhecimento do que acontece dentro da Casa Parlamentar, e uma mensagem também final de homenagem a essa lei que vocês criaram. Eu quero agradecer primeiro aos senhores e às senhoras desta legislatura que nos proporcionam este momento de dialogar e tratar desse assunto, celebrando mesmo a nossa lei orgânica do município. Mas quero fazer um agradecimento muito especial aos servidores da Câmara Municipal daquela época, que foram fundamentais, porque nós tínhamos determinadas limitações naquele período, porque as condições da Câmara eram outras. Você imagina que nós começamos num prédio lá na Rodoviária Velha, que era um prédiozinho muito pequeno, os vereadores não tinham gabinete, nós não tínhamos espaço. Depois é que mudamos para esta sede aqui. Então, os servidores foram muito importantes para a gente, alguns já se foram, fica aqui a nossa gratidão eterna. Eu quero agradecer especialmente a todos os vereadores que participaram ativamente, porque todos deram a sua contribuição, se empenharam para que nós fizéssemos o melhor. Quero agradecer a duas pessoas muito importantes. Eu, na condição de relator, trabalhei muito com eles e eles foram meus professores, meus mestres, contribuíram sobremaneira para que fizéssemos o melhor e nada ficou a desejar. Eu me refiro ao Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, que hoje é integrante do Ministério Público Estadual, e ao saudoso professor João Costa, que foi o responsável pela análise das questões da língua portuguesa e da organização do texto, do sistemático em relação à redação, e Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado em relação ao direito. Essas pessoas são destinatárias dos nossos agradecimentos. Agradeço a todos e especialmente eu agradeço aos aracajuanos que foram responsáveis pela escolha dos legisladores que elaboraram a lei orgânica do município. Em primeiro, e agora invertendo em primeiro, eu agradeço a Deus que protegeu, que abençoou a todos nós para que fizéssemos o melhor. Muito obrigado a vocês. E o senhor Marcelo? Olha, eu acho que eu fui homenageado pelo povo de Aracaju. Mendonça Prado se lembra de que a escolha para a composição da lei orgânica foi por unanimidade. Não teve duas, né? Por unanimidade. Escolheram, foi consenso, escolheram 7 membros. Isso eu agradeço aos vereadores, né? Todos os vereadores dessa legislatura, por essa homenagem que prestou a todos nós. Da gente passar para a história como como aqueles que escreveu a primeira Constituição Municipal de Aracaju, que é a lei orgânica. E que ficou. Eu me lembro aqui, quando Mendonça estava falando sobre o plano diretor, que há 170 anos, quando a capital de Sergipe saiu de São Cristóvão e veio ali para o alto do Santo Antônio, que só tinha a igreja, né? E olhava para um lado, é o grande manguezal, né? Ligado ao Rio Sergipe, e ficava ali no alto. E um engenheiro chamado Engenheiro Pirro teve a ideia, planejou a cidade de Aracaju de forma muito bem organizada. Todos vocês conhecem, quando você chega na Guia do Santo Antônio, que dessa ladeira é uma grande avenida, a Avenida João Ribeiro. Foi construído lá. Quando você chega mais da frente, para ir para o mercado, tem uma avenida também larga, com canteiro no meio, com 2 pistas, que é a Avenida Simeão Sobral, que vai lá para a Igreja do Espírito Santo. As ruas que atravessa, que corta a Avenida de João Ribeiro e a Avenida Simeão Sobral, são ruas largas, Rua Japaratuba, Rua Muribeca. Então, Aracaju teve um plano diretor sem estar escrito no papel. E esse plano diretor foi o engenheiro Pirro.
pode observar que a gente vem, chega até a Praça Tubia Barreto, e se lembre que na Praça Tubia Barreto tem a Praça Tubia Barreto e tem a Igreja de São José. E de lado é o Hospital... Não, Hospital São José não, Hospital São Lucas. São Lucas. E pode observar que de um lado da igreja tem uma calçada muito alta. Por que essa calçada? Porque quando a maré enchia, alagava tudo ali. O hospital era alagado ali. Quer dizer, Aracaju terminava ali na Praça Tubia Barreto. Não se fez plano diretor. Por isso é que a partir dali, sem a cidade ter um código, sem ter plano, sem ter código de obras correto, foi se construindo, fazendo construções, aterrando os mangues. E aí você vê as ruas, tem ruas ali que tem entrada, não tem saída, que são estreitas para passar 2 carros com muita dificuldade. Então é preciso que daqui para frente se respeite no planejamento urbanístico da cidade. Eu espero que os vereadores de Aracaju, que são jovens, né, atualize, coloque, quem sabe se essas 70 emendas está aqui na lei orgânica, não já estão ultrapassadas também. Sim. Né? Sempre importante ter essa certo? atualização, Então, né? atualizar. Esse papel é importante, são 35 anos. Durante 35 anos, Aracaju dobrou a população. Aracaju, né? Expandiu cada vez Há mais. 35 anos, a zona de expansão era uma verdadeira floresta, uma verdadeira mata, manguezais e tudo lá. Hoje não é mais. Então é preciso atualizar a Câmara de Vereadores. É preciso reformular o atual plano diretor, que eu acho que já está ultrapassado. Por isso, agradeço a todos vocês, agradeço à Câmara de Vereadores de Aracaju. Eu queria agradecer aos senhores mais uma vez por terem conversado conosco. Com certeza vocês serão para sempre lembrados na história de Aracaju. Parabéns pelo trabalho. E eu também queria aproveitar para agradecer você pela companhia e convidar a toda a população de Aracaju para conhecer e buscar se inteirar cada vez mais sobre o conhecimento da lei orgânica do município. Inclusive, essa lei está disponível no nosso site, que é aracaju.se.leg.br. Não deixe de conferir. Até mais!